E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje um vídeo rápido falando sobre o KISU 11 e o SNFF 11. Os dois FIIs são da Suno? Como assim, né? Quais que são as diferenças deles? Eles não são iguais. Um é o Suno FOF, né? O SNFF 11, e o outro replica o Suno 30, que é um índice aí criado pela Suno. Esse é o KISU 11. Bora lá que vai ser rapidinho. Antes aquele aviso, esse conteúdo tem caráter 100% educativo, não envolve nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo. Primeiro aqui falando sobre as gestoras, né? Então eu já fiz um vídeo aqui falando sobre cada um, né, dos fundos e analisando aí uma parte da gestora, mas basicamente a Suno A7, que está lançando agora esse fundo aí da SNFF11, é sim um fundo da Suno, né? Aí a Suno A7 é a gestora. E no outro lado ali, a Quilima, eles têm uma parceria com a Suno. Essa Quilima é a gestora do KISU 11 e elas têm uma parceria com a Suno, onde elas têm lá a propriedade para utilizar o Suno 30, que é um índice que foi criado pela Suno com algumas particularidades, né? Eles excluíram ali os monoativos, os FIIs com monoativos, excluíram os FOFs. Esse fundo nasceu com esse objetivo de replicar o índice com algumas liberdades, tá? Então, basicamente aqui os fundos, né? Os FIIs SNFF11, um fundo de fundos aqui da Suno, e o KISU 11, um fundo da Quilima aí, ele está ali entre um fundo de fundos, um ETF, a gente fica meio difícil classificar, né? Ele seria um ETF se ele replicasse a risco o índice, porém ele tem uma certa liberdade. Ele também é um fundo de fundos que teria só fundos, ele só tem fundos, mas porém ele tem uma trava em relação aos outros fundos de fundos. Bora lá que vai ser rapidinho. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas aí e ajudar o canal, e ative o sininho para receber todos os conteúdos novos que eu trago toda semana para vocês. Então, falando rapidão aqui, o objetivo do SNIF 11, né, o SNFF 11, é um Suno FOF da Suno. E qual que é o objetivo dele? Trazer os proventos dos FIIs, então ele vai ter lá uma carteira com um monte de fundos, onde ele vai pegar os proventos ali, né, recebido desses fundos imobiliários e distribuir para os cotistas. E também tem um lado de ganho de capital, que a hora que ele vê alguma oportunidade, eles vão fazer ganho de capital e também aumentar aí os proventos distribuídos aos cotistas. Já falando um pouco do KISU 11, então, ele é um fundo daqui Lima, porém ele replica o Suno 30. Então ele replica um índice, né? Ele é quase um ETF. Ele tem lá a regra para replicar, que é 3,33%, se não me engano, de cada fundo ali classificado pela Suno. Vale falar que esse Suno 30 ele é vivo, né? Então tem sempre ali uma modificaçãozinha de alguns fundos que saem e outros que entram. Então eles fazem essa gestão não passiva, né? Porque seria passiva se ele seguisse à risca isso. Porém, eles fazem uma gestão ativa onde eles conseguem ali tirar algum proveito dentro dos fundos que estão listados. Por exemplo, se tiver uma emissão, eles conseguem subscrever e fazer a flipagem, dar um retorno maior para o cotista. Porém, ele também pode correr o risco de dar um retorno pior para o cotista, porque se girar ali a carteira, ele tem um prazo ali que ele é obrigado a girar. Se ele não conseguir girar com lucro isso, ele pode ter algum prejuízo, entre aspas, não prejuízo no mês, né? Porque provavelmente eles vão fazer uma gestão, acredito que não vai ter nenhum problema em cima disso, mas talvez ele deixe de ganhar porque ele tem essa trava de replicar o índice. E também o objetivo dele é provento dos fundos imobiliários que estão dentro ali da carteira e ganho de capital. Quando um FII sai do índice e o outro entra, eles podem ter ganho de capital também, tá? As taxas, falando rapidinho das taxas, o KISU 11. Basicamente, ele tem a taxa de administração de 0,65% e ele não tem nenhuma taxa de performance. E quando a gente olha aqui o SNFF11, ele tem uma gestão ativa, né? Mais ativa do que o KISU, que vai replicar o índice. E ele traz aqui a taxa de administração de 0,73% mais 0,05% de escrituração. E a taxa de performance que é 10% sobre o que excedeu o IFIX. Então eles vão ganhar 10% sobre o que excedeu 100% do IFIX. Exemplo, se o IFIX fechar em 3% e eles fecharem ali em 4%, ele teve 1% acima do IFIX, então ele vai ganhar 10% desse 1%. Então bora para o resumão. SNFF11 está disponível ainda em IPO, ainda não abriu ainda ali para negociação na B3, mas quem quiser já acessa aqui o card, tem um vídeo sobre o SNFF11 e também sobre o KISU 11, é um vídeo um pouquinho mais antigo do KISU, mas ainda vale. Disponível então em IPO e o KISU 11 replica o Suno 30. De novo, SNFF11 um FOF, né, um fundo de fundos.
O Kisu é indiretamente um fundo de fundos, também não é um ETF, tá? Ele seria um fundo de fundos com algumas restrições, então ele tem que replicar o Suno 30. Aqui colocando um ponto, né? As duas gestoras são novas, né? Então, assim, a Suno A7 é nova, apesar da Suno já ter tempo de mercado, e a Quilima também é nova, apesar ali do time deles também já terem um tempo de mercado. Então, vale aí o estudo e acompanhamento das duas, e os dois fundos também são novos, tá? Então, a gente ainda não tem, o Sniff ainda está em IPO e o Kisui tem poucos meses, não dá para fazer uma análise mais aprofundada, assim, de muitos anos, né? Vamos acompanhando aí. Eu até coloquei para vocês, depois que tiver praticamente um ano aí eu trago de novo a análise dele para a gente ver a evolução do fundo. Ambos têm gestão ativa, porém no SNFF11 a gestão vai ser mais ativa, né? Ele tem total liberdade de girar a carteira e não tem nenhum entrave ali. Já no Kisu não, eles têm ali o entrave que é replicar o Suno 30, então ele pode girar a carteira de alguns em alguns meses lá conforme o índice gire, e também ele tem que sair quem saiu do índice e entrar quem entrou no índice. Taxa de performance, somente o SNFF11 tem. Basicamente, na minha opinião, uma taxa de performance aí semi-inovadora, né? Já tem alguns outros FOFs que utilizam essa taxa acima, levando em consideração aí a ser batido o IFIX. Porém, achei bem interessante essa parte, que Lima não tem taxa de performance. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo aí, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Na minha opinião, eu não vou comprar nenhum dos dois, tá? Eu não tenho nenhum dos dois FOFs, não vou entrar no IPO do SNFF11 e não tenho KISS 11. Não pretendo ter, eu não sou muito adepto a fundos de fundos, né? Eu prefiro fazer ali a minha própria gestão, porém não há nenhum problema, vai de acordo com a estratégia de cada um, né? E aí o ponto que eu coloco sempre é, analisa primeiro o fundo antes de entrar. Não vai entrar ali no que isso depois ficar reclamando da gestora que não está girando direito, poderia ter mais ganho, sendo que ele tem que replicar um índice. Ou do SNFF11 achando que reclamando de taxa, tudo quando você já entrou, você já sabia das taxas, tá? Então, basicamente é isso. Eu não vou entrar, não tenho intenção de entrar também. Então, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixe seu like, que ative o sininho para receber todos os conteúdos novos que eu trago aqui no canal todas as semanas. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, trabalhadores. Obrigado.